Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Que a bondade do eterno Deus esteja sobre a vida de cada um, que esta mensagem pode ecoar, que transborde nos familiares e parentelas de cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Como todos sabem, toda semana, pela misericórdia de Deus, temos um tema sobre o fruto do Espírito e as características dele. Estamos fidelidade. E o tema específico da semana é fidelidade, independente de cidade, país, época, estação ou sistema político. E Deus colocou em meu coração para falarmos um pouco sobre José. Não tinha uma pessoa mais específica que Deus pudesse usar sobre o fruto da fidelidade, independente de cidade, país, época, estação ou sistema político. José foi vendido pelos irmãos, começou em Gênesis 37 e foi discorrendo 45, 46, 47 sobre isso. Sobre ser vendido porque os irmãos invejou ele, os irmãos queriam matá-lo. Está lá no livro de Gênesis, capítulo 37. E porque um deles falaram, não, vamos deixar ele aqui na cisterna, porque esse irmão estava tramando quando todos os outros saíssem, que estavam com pensamentos diabólicos e malignos, quando todos saíssem, esse irmão ia levar ele para o pai dele. Mas acabou com que passaram mercadantes, vendedores de escravos, e resolveram vender o irmão e levar a túnica para o pai, como vocês todos sabem. E fizeram uma encenação de que José estava morto. E passado o tempo, para ser bem breve, eu creio que todos conhecem a história, José foi para o Egito, vendido como escravo. E por ele ser um jovem bonito, jovem de boa aparência, jovem que falava bem, Potifar, uma pessoa do Egito de uma classe média alta, comprou ele e colocou ele na casa dele como governador. E José fazia tudo com excelência, porque José era um homem fiel. José era um homem fiel a Deus, independente da cidade, do país, da época, estação ou sistema político. Ele estava no Egito, mas ele ainda era um hebreu original e genuíno, servo do Altíssimo, que não se curvou às coisas mundanas, o paganismo. A mulher de Potifar queria trair Potifar com José. E José pegou e correu dela, fugiu. E ela armou uma cilada, falando que José tinha traído Potifar com ela. E mesmo assim, José quieto, foi levado ao cárcere. Chegando lá, o Senhor era com José. A fidelidade de José era tão grande que o carcereiro deixou José tomar conta do cárcere, ele ficava com as chaves. Aí foi 2 funcionários do rei, do faraó, foram presos e tiveram um sonho e José revelou o sonho. Deus usou a vida de José para revelar o sonho, que um iria morrer e o outro iria voltar aos serviços para o rei daquela época. E José falou para ele, não esquece de mim quando você voltar a trabalhar com o faraó. E esqueceu. Aí Deus deu um sonho para Faraó depois de 2 anos.
E no meio desse caminho, todo o reino ficou perturbado. Faraó ficou muito agoniado de espírito. E aí, o rapaz que trabalhava para ele lembrou que no cárcere tinha alguém que Deus usava com interpretação de sonhos e mandou chamar. José passou muitos anos mediante a isso, diante dessas situações, e mesmo assim foi fiel ao Deus Altíssimo. Não se curvou à cidade, ao país, ou à época que vivia. O Egito naquela época era um mundo mais moderno, era um povo mais moderno, umas pessoas diferentes. Mas José não se contaminou com a época, com o país ou com a cidade que vivia, nem com o lugar onde vivia, nem com o sistema político que lá era imposto. Mais para frente um pouco, José interpretou o sonho de Faraó e que ia vir 7 anos de abundância extrema e 7 anos de escassez. E ele, com muita humildade diante de Faraó, deu uma direção. Aí Faraó pensou: quem pode estar mais preparado do que quem foi usado aqui por Deus para poder fazer isso? Então você vai assumir aqui, você vai ser governador. Você vai ser a pessoa mais importante de todo o Egito. A não ser por mim, né? Toma aqui o meu anel de selar. Mas tudo vai passar por mim, tá, José? Mas automaticamente Faraó não fazia nada. Teve um servo muito bom, justo, e que as mãos do Senhor eram sobre a vida dele, que tudo que colocava a mão prosperava muito. E aí passou com que todo o povo de Israel, todo hebreu, passou muita fome. A crise afetou o mundo todo. Mas graças ao bom Deus, José era um homem que era direcionado pelo Espírito do Senhor para fazer negócios. E o Egito superabundou muitos produtos e mantimentos. Aí todo mundo tinha que vir comprar com eles. E ele era expert em negociação. Por que ele era expert? Por causa da fidelidade dele com Deus. Ei, se você é fiel a Deus, nas suas finanças, nos seus dízimos, em princípios, na palavra, no negocio, independente da situação ou de quem está ao seu redor, você não é crente na igreja e na sua vizinhança, poucos sabem que você é de fato um crente ou um cristão. Você não é aquele crente cristão que fica com vergonha de carregar uma Bíblia Sagrada e de fato é fiel aos princípios milenares. Deus pode usar a sua vida poderosamente, no nome de Jesus. Assim foi com José. Aqui em Gênesis 45, no verso 4, a parte B do verso: eu sou o seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Agora não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha a humildade desse menino, que já era um homem aqui. Ele foi vendido como escravo, como um menino. Teve que amadurecer longe da parentela, da família, longe da instrução do papai dele, Jacó. O próprio Deus forjou ele mediante essas situações, colocando ele na frente. Aleluia. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem colher. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país.
e garantisse que vocês teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou o governador de todo o Egito. Olha só, o jovem que entrou como escravo no Egito, sem família, sem perspectiva de dias, tempo, sem perspectiva de algo poderia dar certo. Mas olha só aqui o que o Senhor fez com ele. Diz que ele toma conta de todo o palácio e que é governador de todo o Egito e é o mais alto ministro do rei. Aleluias, louvado seja Deus. Diante da fidelidade que você tem, independente da situação que está vivendo agora, independente do partido político que é a nação. Hoje estamos falando do Brasil, mas tem ouvintes de outro país que vai ecoar essa mensagem. Independente de quem é o governante do país neste momento, independente da época que possa ouvir esse áudio, no nome do Senhor Jesus, seja fiel ao Senhor. Seja que o fruto do Espírito, a característica da fidelidade, esteja alinhado sobre a tua vida, no nome de Jesus, para que você vá bem. A sua família pode te abandonar, pessoas podem te invejar, situações podem ser ao contrário. Quem sabe hoje as pessoas não te entendem, porque você tem que cumprir um propósito de fidelidade com o Senhor. Mas todos irão se curvar ao mesmo Deus de José, de Davi, de Daniel, de Isaac, de Sadraque, de Abidnego. Todos vão ter que se curvar ao grande eu sou, o general de guerra, o Jeová Rafá. Aleluia. Deus abençoe você. Que você não desvie nem para a esquerda nem para a direita. Que mesmo se você tropeçou de alguma maneira, saiba que o justo pode cair 5, 6, 7 vezes, mas de todas elas o Senhor pode colocar ele de pé. No nome do Senhor Jesus, não deixa Satanás te acusar porque você cometeu um deslize. Dobre o seu joelho, se coloque com a cara no pó, se humilhe diante do poderoso Deus e no tempo oportuno, você se humilhando diante dele, ele vai te exaltar para a glória dele, no nome de Jesus. Deus vos abençoe. Que a paz que excede todo entendimento esteja sobre vocês. Que o Espírito do Senhor venha falar no coração de cada um de vocês, no nome de Jesus. Deus vos abençoe.